Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de novo, ao vivo, na sede da Eventos, no estúdio da Eventos, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, para trazer mais uma live muito interessante para vocês. Lembrando que aí fizemos uma última live com a Jovanka do IAB, sucesso total, tivemos aí um reconhecimento muito bacana da live, então, continuando aí com a nossa missão de trazer sempre um assunto interessante, nós estamos aqui de novo, eu, Rodrigo Sena, trabalho aqui na área de vendas da Eventos, com muitos desafios, e estou aqui muito bem acompanhado pelo meu companheiro de trabalho, grande companheiro de todos os dias, Charles Bicalho, que é o nosso head de operações e recém-assumido head de marketing. Boa tarde, Charles. Boa tarde todo mundo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer, minha primeira vez aqui esse ano. E é um tema que eu venho adquirindo uma paixão cada vez maior, porque o nosso propósito aqui na Eventials é possibilitar que educação, que conhecimento chegue para o máximo número de pessoas possíveis. E a gente faz isso por meio dos nossos clientes. Então, nossos clientes vão lá, o Rodrigo vende o sonho e a gente operacionaliza aqui na área de atendimento e operações da Eventials. Então, e a gente percebeu que cada vez mais a gente está ajudando o time de vendas. E temos uns cases muito bacanas aqui na Eventials que a gente veio compartilhar. E também ouvir vocês sobre quais são os desafios que vocês estão enfrentando. Então, joguem no chat, comentem, mandem perguntas que a gente vai buscar responder o máximo delas possíveis frente ao que a gente vem experienciando, no caso da área do Rodrigo, e o que eu vejo que os nossos clientes estão passando e estão superando usando a nossa solução. Cara, eu acho assim, o assunto que a gente escolheu para essa live sensacional e deve ter chamado a atenção de muitas e muitas pessoas, porque realmente é um desafio. Né? A gente vive um momento desafiador sob todos os aspectos, e nesse momento desafiador, encontrar novos modelos para conseguir atingir o objetivo de vendas é fundamental. Então, não percam, a gente vai falar sobre muita coisa legal por aqui, reforçando o que o Charles falou. Perguntem aí no chat, nós vamos responder todas as perguntas na medida do possível, que a gente não conseguir responder aqui na live, a gente endereça depois, e a ideia é realmente abordar todo esse desafio que existe na área de vendas, certo? Eu só vou fazer um parênteses aqui, porque eu queria que você já se apresentasse aí como head de marketing também da Eventials, recém-assumido, e falasse um pouquinho aí do que vai mudar, pode dar algum spoiler aí, o que a galera pode esperar do novo marketing da Eventials. Legal. Bem, o Rodrigo já falou, eu acabei de assumir a área de marketing e uma das coisas que a gente percebeu junto com o time, debatendo sobre nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, o que a gente poderia fazer, a gente percebeu que nós comunicamos muito pouco a autoridade que a Eventials tem no mercado nesses últimos 10 anos fazendo live. A gente faz live desde antes de live ficar famoso, todo mundo saber o significado. A gente costuma dizer... Desde antes de chamar live, né? Exato, tanto que nós nascemos falando, não, é o webinar, a gente teve que educar o mercado, e agora a gente percebeu que é um novo momento para o mercado, é um novo momento para Eventials, então a gente vai cada vez mais comunicar como a gente chegou onde chegou, como a gente tem várias das maiores empresas do país usando a nossa tecnologia, e muita gente nem sabe que elas estão conosco, porque a Eventials nasce com o propósito de ser uma tecnologia onde não necessariamente a gente precisa aparecer, quem aparece são os nossos clientes, é a marca dele, mas a tecnologia por trás somos nós. Então, podem esperar que vocês vão saber cada vez mais sobre o que a gente faz, como a gente ajuda os nossos clientes e por que a Eventials vem fazendo o que faz há mais de 10 anos. Então, acompanhe rede social. Consegui arrancar um spoiler dele e ele não sabia que eu ia perguntar isso pra ele. Então, vamos nessa. Vamos no freestyle que vai sair coisa boa aqui. Legal, obrigado, Charles. Gente, bom, vamos começar a bater um papo aí, introduzindo esse assunto. Eu acho que para a gente chegar no desafio atual, é legal a gente traçar um panorama histórico, né? A gente entender um pouquinho do que aconteceu no passado, ajuda a gente a entender os desafios que a gente
tem pela frente. Você é um profissional experiente, não estou te chamando de velho, estou falando que você é experiente. Quem tem mais cabelo branco, gente. Nós dois já rodamos aí por vários desafios, várias experiências. E aí eu queria que você contasse um pouquinho o que você, que nunca foi um profissional diretamente ligado a vendas, mas sempre teve em áreas correlatas e importantes para a venda também. Como é que você viu essa mudança da área de vendas nos últimos anos? E eu não estou falando só de 5 anos para cá, não, estou falando de mais, quando a internet nem existia. Como é que você avalia isso? Você me lembrou de uma história agora, você falou quando a internet nem existia, me veio na cabeça um episódio da minha infância, na escola, no interior de Minas Gerais, e vinha aquela pessoa vendendo fotografia no colégio. Te colocava o chapeuzinho, um boné, a famosa Barça, que talvez muitos que estejam assistindo aqui comprou ali de porta em porta, o vendedor vindo e ofertando aquele produto e aquele serviço. Me remete muito a isso, né? Eu acho que o começo da área de vendas é isso, né? Contato humano, no tete a tete e tudo mais. E a gente percebeu, eu percebo, né, como cliente de muitos vendedores, que a interação está cada vez menor, e exigindo das pessoas cada vez mais sensibilidade para interpretar desejos, anseios do outro interlocutor ali, de como conduzir aquela conversa, aquela negociação, aquela apresentação. Então, eu acho que a grande mudança, o grande paradigma desses novos modelos comerciais diz respeito a isso, ao seu grau de sensibilidade, mesmo estando distante, de conseguir interpretar o que aquele cliente quer, o que aquele seu interlocutor, o seu possível cliente está buscando, e conduzir da melhor maneira possível. Cara, contando essas histórias, você me lembrou uma experiência que eu tive, pessoal. Quando eu estava começando minha carreira profissional, um moleque ainda, de 17 anos, e aí eu vendi de tudo, cara, assim, tentei, né? Eu tentei vender seguro, tentei vender vermífugo de gado, que aparecia ali, moleque precisando de dinheiro para faculdade e tal. E aí, nunca vou esquecer, um dos meus primeiros empregos, o meu chefe chegou, era o gerente de vendas, eu era um vendedor ali, trainee praticamente, semi-contratado. Ele chegou com uma lista telefônica gigantesca, colocou na mesa assim, pá, ó, tá aqui o catálogo de produto, de preço, tá aqui o telefone, tá aqui a lista telefônica, vende. Sem preparo nenhum, sem um treinamento sobre o produto, sem uma estratégia de abordagem, qual seria o lead ideal para a gente abordar, como é que a gente faria essa abordagem. E eu vejo que isso acontecia muito no passado, era muito comum as empresas fazerem isso, e eu vejo que isso se transformou muito ao longo do tempo. E é claro, a tecnologia tem um papel fundamental nisso, né? Perfeito, perfeito. Com certeza, assim, quando a gente olha para modelos comerciais e a gente separa aí nos dois grandes segmentos, né, o B2C e o B2B, a tecnologia vem operando de maneira cada vez mais intensa. Outro dia eu estava vendo um relatório sobre onde as áreas comerciais cada vez vão investir mais. Top 1 no Brasil é tecnologia. E a área comercial começou a inventar ou criar, né, novos papéis. Eu quero te ouvir com relação a isso. Quais são esses papéis e responsabilidades que ao longo dos anos a área comercial foi criando, e inserindo tecnologia em cada etapa desse funil, desse fluxo comercial, que para B2C é de um jeito e para B2B é outro, mas com certeza eu consigo enxergar interseções desses modelos, onde os dois perfis de vendas se conectam, tanto B2C quanto B2B, apesar das grandes diferenças também. É isso mesmo, assim, a tecnologia ela veio para trazer novas ferramentas para o vendedor, né? Para ajudar o vendedor e ajudar os clientes também. Porque ao passo que a gente tem o vendedor sendo mais assertivo na abordagem, a gente evita de estar oferecendo um produto para um cliente que não quer aquele produto. A gente dá mais opção do cliente conhecer o que ele tem de oportunidades
fazer a compra dele. Então a tecnologia realmente sobre todos os aspectos. Eu vivi também, Charles, uma transformação muito interessante na minha carreira na área comercial, que foi o boom do CRM. Não sei se você lembra disso. Estou falando do final da década de 90, começo dos anos 2000, quando a sigla mágica da área de vendas e de marketing era CRM, Marketing de Relacionamento. E ali a tecnologia tinha um papel fundamental. Né? Lembrando, eram sistemas que não eram conectados como hoje em dia. Você tinha diversas bases de dados e você tinha que trabalhar entre essas bases de dados para identificar os perfis de cliente. Foi ali que nasceu tudo isso, né? Veio dessa época, daquela sigla mágica CRM. E teve muita gente que ganhou dinheiro, porque aí sim, aí é a oportunidade de negócio que o cara identificou. Vendendo CRM para as empresas. Né? Total. E eu vejo assim, a gente está num momento que agora é AI, chatbot, e se a gente pensa, eu acho que parte do princípio também que a tecnologia não resolve tudo sozinha. Né? Então a galera comprava um sistema de CRM e imaginava, não, agora resolveu. Depois que começou a implantação, perceberam o seguinte: alguém tem que imputar os dados. E aí, como é que eu faço? O vendedor não digita. Aquilo que ele conversou, dialogou, combinou com o prospect ou com o próprio cliente, como é que eu faço? Então, a gente vem agora para esse momento pensando, tá bom, eu tenho um CRM, uso uma tecnologia que eu armazeno e centralizo todos os dados. E agora eu começo a conectar AI, eu começo a colocar chatbot, eu começo a assumir que quanto mais integração eu tiver, mais produtivo o meu time vai ser, mais insumo, mais subsídio ele vai ter para tomar algumas decisões e ser mais assertivo naquelas negociações. Mas aí eu fico imaginando, seu time comercial está curtindo essa transformação e está conseguindo usar essas tecnologias a favor da condução das negociações ali do pipeline? Pois é. É um desafio, porque passa por pessoas. É o que você falou, a tecnologia sozinha não faz nada. É, me remeteu ao CRM, por conta de que você citou as funções novas, né, criadas aí ao longo desses anos aí na área de vendas, né? E vem tudo dessa época, né? Que a gente vive hoje de ter uma estrutura de vendas onde você tem uma inteligência de abordagem, onde você tem o inbound, o outbound, trabalhando para te trazer lead qualificado, vem dessa época. Né? Tudo nasceu ali. Só que hoje a gente vive uma realidade que se há 20 anos você falasse disso para alguém, ia achar que você era louco, né? Então, a gente teve, por exemplo, a criação de uma função que é extremamente importante de vendas, que é o SDR, que é o Sales Development Representative, que ele é a pessoa que desenvolve negócio. Né? O SDR é a pessoa que abre a cliente e é o primeiro contato do cliente com a sua empresa. Então é uma função importantíssima que até pouco tempo atrás não existia. Cara, eu fiquei imaginando, o que você recebeu de lista telefônica, hoje se criou uma função para fazer uma primeira triagem e depois sim encaminhar para a próxima etapa. É isso, então. E não só fazer a triagem, você, é, é como quando você entra numa loja. Eu costumo até falar isso para as nossas SDRs. Imagina o cliente entrando numa loja e ele tem uma primeira impressão. Se a loja não tiver arrumadinha, se não tiver informação clara, se o balcão não tiver em ordem, e se a pessoa que recebe o cliente não tiver simpática e atenciosa, qual a primeira impressão que o cliente vai ter da loja? É a mesma coisa, contanto que a gente recebe via nossa SDR. A nossa SDR da Eventus é a cara da Eventus para a maioria dos clientes. Então a gente tem que cuidar muito bem dessa função. É uma função muito importante. E que surgiu desse advento de precisar identificar onde estavam os leads corretos para a área de vendas. E é uma função bastante importante em qualquer estratégia de vendas que você tenha. Eu vou dar até um passo atrás, e já colocando o chapeuzinho aqui de marketing, quando a gente fala também desse topo de funil, então aí para quem não está familiarizado, a gente está falando ali de como que a gente consegue alcançar uma audiência, um público
lá em cima, onde ela nunca ouviu falar de você, onde você precisa educar cada vez mais esse cliente antes dele estar pronto de comprar, de entrar em contato com a nossa cara aí da Eventures, que seria a nossa SDA, a gente começa a falar de uma divulgação e uso de conhecimento extensivo no mercado, divulgando o seu produto ou serviço, mas nem sempre só baseado no produto, mas baseado em ensinamento, em educar, em passar conhecimento para quem quiser aquele conhecimento, para um dia, quando ele tiver num nível de consciência um pouco maior, ele está pronto para conversar. E aí a gente volta para o tema, para o título CRM, que é o quê? Relacionamento. Então, como que você estabelece um relacionamento antes de chegar no comercial? Como que você estabelece um relacionamento antes da pessoa pensar em ser o seu cliente? Então, eu entendo muito que o marketing também está indo nesse caminho do relacionamento, porque a gente precisa estar ali, marca conectada com potenciais clientes, e esses potenciais clientes estarem cada vez mais familiarizados com você antes dele estar pronto de consumir. Perfeito, isso é fundamental, eu acho que para qualquer tipo de produto, na verdade, né? Ou serviço que a empresa venda. E aí, Charles, a gente pegou esse gancho do CRM, fazendo uma ligação com os desafios de hoje em dia, e eu coloco nessa linha do tempo mais uma palavrinha mágica que surgiu, que também virou, assim, salvadora da pátria. Quem não tivesse esse processo estaria fora do mercado, que é o Omnichannel. O Omnichannel surge exatamente nesse meio do caminho. O que é o Omnichannel? É você conseguir disponibilizar para o seu cliente diferentes canais de atendimento e tendo tudo isso de forma centralizada. Falando hoje, parece óbvio, mas se a gente pensar 5, 6 anos atrás, Que foi quando começou que foi quando começou, a gente tinha uma dificuldade das empresas conseguirem atender por um canal de chat, por exemplo, e ter o mesmo atendimento pelo telefone, consultando o mesmo estoque, a mesma base de dados. Então, o Omnichannel deu esse passo que faltava para a gente chegar no dia de hoje. Então, eu considero CRM mais Omnichannel o resultado do que a gente está vivendo hoje. E o público já está acostumado. Se você liga para uma empresa que presta um serviço ou que vende um produto, seja você pegando o telefone e ligando, mandando o WhatsApp ou entrando no site, você espera minimamente que haja uma integração entre esses canais por trás e que você tenha a mesma informação em qualquer canal que você acesse. E esse é um dos desafios hoje em dia, né? E isso hoje em dia eu acho que está mais estrelado. Não é um desafio tecnológico que aconteceu nesses 5 anos, últimos anos, as empresas superaram esse desafio tecnológico do Omnichannel, mas hoje está muito mais atrelado a pessoas. Assim como o CRM. Total. E pensando na área operacional, a gente vem passando por isso também. E acho que vale a pena para todo mundo entender também de onde vem essa mudança no perfil comportamental das pessoas, está relacionado a isso aqui, pessoal. Os celulares trouxeram um tipo de facilidade e interação facilitada com algum produto, com um serviço, que não se engane. A velocidade que a pessoa consegue ter, a comida em casa, o táxi, uma música que ele deseja, essa velocidade que ele adquiriu com o advento dessa tecnologia, ele espera a mesma velocidade do seu produto, do seu serviço, e ele subconscientemente interpreta que o seu tempo de resposta tem que ser o mesmo. E aí, na área operacional, por exemplo, a gente começou a perceber que ter um chat dentro da tecnologia, ter um local para clicar e mandar um e-mail facilitado, considerando um Omnichannel já não é mais suficiente, porque ele está no WhatsApp e ele quer te mandar um WhatsApp e ser atendido. Né? Então, na Eventures passado, a gente passou por essa transição. A gente atendia todo mundo via chat e a gente percebeu que nós estávamos com um novo canal de comunicação, que é o WhatsApp. E eu tive que integrar tudo isso, porque essa comunicação muitas vezes poderia se perder no meio do caminho. Então, a gente passou por esse cenário
E ele não é diferente no comercial e no marketing. Então, como que ele fala em um único local e passa a interagir com todas as áreas da empresa num mesmo canal de comunicação, independente da área? Então, já vou dar uma extrapolada aqui no tema da live, que ele quer falar em um lugar só, não importa a área da empresa. Aquela conversa de, isso não é mais da minha área, manda um e-mail para tal pessoa, fala com tal pessoa. Ninguém quer passar por isso mais. E os clientes, os prospects, eles querem mudar de aplicativo ou mudar de comunicação com a área na mesma velocidade que muda de aplicativo. E aí exige das pessoas do lado de cá, enquanto produto, serviço, comercial e marketing, o mesmo tempo de resposta, assim como o outro espera ter, né? E é um grande desafio para muitas empresas conseguir manter essa informação uniformizada, né? Eu acho que esse é o grande desafio. O desafio tecnológico do Omnichannel já foi superado. As tecnologias estão aí acessíveis para todas as empresas, e acessíveis que eu digo até em termos financeiros mesmo. Então agora o próximo passo é equipe, né? Pessoas. E aí entra um outro ponto fundamental. Eu vou fazer um gancho para quem chegou agora no meio do bate-papo. A gente já fez um retrospecto de como que eram os desafios da área de vendas lá atrás, década de 90. Depois, o que o CRM, né, a era do CRM trouxe de importância e relevância para a área de vendas, e o Omnichannel também como uma ferramenta, um conceito que acabou também transformando a área de vendas até chegar nos dias de hoje. E aí eu quero convidar a vocês fazerem perguntas pra gente, tá bom? Mandem as perguntas, a sua opinião. Você acha que isso que nós estamos falando aqui faz sentido? Não faz também? Pode discutir também, né? Não tá superado, o BO tá rolando aí ainda e tá difícil implementar todas essas tecnologias. Eu acho que também tem as maturidades de cada empresa, né? Então, às vezes a gente já superou algumas coisas, nossos clientes também, mas você tá passando por algum desafio, manda pra gente que nós vamos te ajudar aí contando a nossa experiência. É isso aí. E Charles, então agora para a gente dar um próximo passo aí dentro desse mesmo assunto, né? E já focar um pouquinho no tema principal, que é o novo modelo de vendas 2022. Acho que a gente colocou 2022 ali no título e é muito emblemático, né? A gente vive um momento ímpar, né? O que você acha? Assim? Eu acredito muito que a gente vivenciou nos últimos 2 anos veio para ficar e não volta mais. Eu acho que aquela fala do novo normal, pessoal, já é normal, não é novo normal, já é normal. É assim, o modelo de venda ele é majoritariamente digital e online. É isso mesmo. A necessidade de reuniões presenciais, eu acho que a gente foi visitar um cliente nosso, Mary Kay, e foi uma reunião presencial. E aí, quando estava eu e o Rodrigo a caminho, a gente falou: caramba, quanto tempo a gente não vai num cliente presencialmente? Foi ótimo, foi maravilhoso conhecer a estrutura deles, o time pessoalmente, mas foi identificado por uma pesquisa que 60% das interações elas já são priorizadas para o digital, para o online, e esse modelo veio para ficar. Não vai mudar. E eu entendo também que tem uma outra coisa navegando, puxando mais para o marketing agora, que é a minha praia. Veio para ficar o online, veio para ficar a comunicação de influência e empoderamento também, aí falando de B2C, empoderamento de quem está lá na ponta, né? Empoderamento de quem consegue ter a sensibilidade que eu falei no começo. As empresas perceberam que naquela vendedora que está numa franquia, dentro daquele shopping, ela sabe quem é a audiência daquele shopping, que não é igual do outro na zona norte ou na zona oeste. É diferente em cada região e aquele vendedor tem que ter o insumo correto para dialogar, argumentar, fechar uma venda e ao mesmo tempo como micro-influenciadora de marketing. Né? Então, esse é um modelo que eu vejo que vem transacionando e ganhando tração
dentro das empresas. Então, do ponto de vista de marketing, quando a gente olha, agora eu sou influenciador, agora eu influencio outras pessoas. Como que as empresas usam desses usam no bom sentido da palavra, né? Como eles somam forças para pegar essa micro influência e trazer para dentro do negócio, né? Então, outros players do varejo perceberam que esse é um modelo de sucesso, que passa por empoderar e educar quem está na ponta, e ao mesmo tempo, como que eu faço para trazer isso para o negócio mesmo e gerar indicador, gerar métrica para ir virando a chavinha desse novo modelo de venda, de marketing e tudo mais. Cara, isso que você falou é muito importante porque é, hoje as pessoas não se veem mais assim. É mais difícil hoje em dia você separar a vida pessoal da vida profissional, né? E aí, dentro disso que você está falando, quando você fala de empoderar, quando você fala de levar conhecimento para as pessoas, nós não estamos falando só para os funcionários de determinada empresa, né? Nós estamos falando para o público em geral. E eu queria ouvir um pouquinho de você, que tá ali todo dia com a barriga no balcão, acompanhando o que os nossos clientes estão fazendo. Nós temos, gente, aqui na Event, os clientes de todos os segmentos, variados. A gente tem segmento de cosmético, a gente tem grandes marketplaces que usam Adventures, a gente tem empresas de serviço, empresas de tecnologia, grandes empresas de tecnologia, banco, área financeira. Então, assim, todos esses segmentos encontram na Eventures que ajuda, né, em todos esses desafios. E aí é o ponto que eu quero te ouvir. O que no dia a dia, com esses clientes, observando o que eles estão fazendo, você acha que é uma tendência para esse ano de 2022 para a área de vendas? O que eles estão fazendo para ajudar a que a área de venda deles consiga ter uma performance melhor? Isso é unanimidade em todos os mercados que eu vejo ali usando a Eventures. E até olhando para fora do mercado, vai rolar um relatório pós-webinar para quem está aqui, se inscreveu no webinar, um relatório com insights, estatística e gráfico. Então, pessoal, divulga, compartilha esse evento, essa live que a gente vai disponibilizar um material super rico, inclusive alguns desses dados vão estar lá. É unanimidade que treinar, educar, capacitar, desenvolver novas habilidades para os times comerciais é o cerne da questão e o core business de muitas dessas empresas que a gente comentou. Então, quando você olha para um time de venda varejo e fala, tá bom, quem que é o meu vendedor? É aquela consultora de venda direta que está lá na ponta. O que eu preciso dar de ferramenta para ela aumentar a taxa de conversão, para ela aumentar a escalabilidade de alcance dela? O que eu faço para dar mais ferramentas? E tudo isso passa por tecnologia, que a gente já falou um pouco, como eu coloco a tecnologia lá na ponta, e capacitação, desenvolvimento, educação, novas habilidades que muitas vezes as pessoas não têm. Outro dia eu estava assistindo uma live de um cliente e o cliente fez questão de ensinar os Canvas para quem estava lá na ponta. Fiquei pensando, nossa, mas o core business dessa empresa é tecnologia. Por que ele está ensinando Canvas? E aí eu estou falando de um exemplo de marketplace, tá, pessoal? Para não ficar muito subjetivo. Porque se ele ensina o seller daquele marketplace a fazer um marketing de influência no canal que ele tenha, e isso reverte em uma intensificação de venda no marketplace, ele precisa ajudar o seller a aprender sobre Canvas. Então, e se a gente extrapolar para diversas áreas, isso vem sendo aplicado cada vez mais. E eles estão passando por desafios de, cara, como que eu escalo isso? Porque se eu tenho uma plataforma com, sei lá, 500 mil sellers, como que eu escalo essa operação
Como que eu faço isso crescer sem me gerar um passivo e uma necessidade de estrutura gigantesca para eu manter isso de pé? Porque dar treinamento, pessoal, é pessoas, é você ter conhecimento de um lado, habilidade de ensinar, porque tem um monte de gente que tem o conhecimento, mas não consegue ensinar. Então você tem que ter esses dois elementos num único item. Minha mãe era professora, então eu digo, cara, a habilidade de ensinar talvez eu não tenha tanto quanto ela teve, mas juntar esses dois elementos e escalar a distribuição disso. Então, tem tecnologias como o YouTube que as pessoas escalam essa distribuição, mas muitas vezes para a empresa não é o suficiente, porque eu preciso estabelecer métricas. Eu preciso justificar o investimento que eu estou fazendo nessa área. E eu ainda preciso analisar se aquela ação, aquela execução que eu tive de treinamento converteu em venda. Então, olha. E você ainda tem uma preocupação com o conteúdo, que muitas vezes é conteúdo estratégico, que não pode estar aberto em uma rede pública assim para todo mundo, tem que estar num lugar mais seguro, tem que estar sendo passado dentro de uma plataforma com mais segurança, né? Porque às vezes são informações estratégicas mesmo. Então, além dessa necessidade de gestão, tem a parte de segurança também. Você tocou num ponto fundamental, né? Porque a gente identificando e aí vai indo de encontro e concordando entre eu e você. A gente quer ouvir aí a opinião da audiência, se está concordando com a gente ou não. Concordando que o grande desafio para 2022 é preparar time, né? É capacitar time e deixar as pessoas não só capacitadas como motivadas também. Se esse é o grande desafio da área de vendas, como é que você faz isso com agilidade, redução de custos, porque custo operacional é importante. Você imagina que você tem empresas que têm equipe no Brasil inteiro. Antigamente, como é que fazia? Juntava todo mundo num hotel, passagem de avião para todo mundo, assistia 3 dias de treinamento, todo mundo praticamente não trabalhava os 3, 4 dias para assistir treinamento. Hoje em dia, usando uma plataforma como a Eventius, você consegue ganhar agilidade, reduzir custo e produtividade. A pessoa não precisa perder o dia todo para um treinamento, ela pode ter um treinamento parcial num dia, produzir o restante do dia e no dia seguinte ter outro treinamento. E o melhor, Charles, conteúdo ao vivo. E isso traz uma dinâmica muito forte para esse segmento. A taxa de engajamento do ao vivo é muito maior que o gravado. Isso, a gente tem dados estatísticos aqui dentro da Eventials e não tem discussão. O engajamento ao vivo é muito maior. O benefício da gente fazer ao vivo e já deixar o gravado disponível é um benefício relevante para quem está ali do outro lado, que vai acontecer isso que você comentou agora, que vai assistir um pedaço, não pode continuar, ele vai continuar no gravado depois, e mesmo assim gerar relatórios para quem está do lado da empresa. Então, o ao vivo não tem comparação. E é muito louco porque cada empresa tem o seu cenário e a sua necessidade. E às vezes, dentro de uma mesma empresa, os dois cenários coabitam. Por que eu estou falando disso? A gente tem um contrato onde uma área da empresa entrega um conteúdo ao vivo e gravado. Tá? Então, eles decidiram seguir por essa estratégia porque eles interpretaram que ter os dois cenários trazia mais benefícios para aquela audiência, para aquele time. Tá? Outra área já definiu que é o seguinte: nosso evento é exclusivo, nosso evento ele é pontual e quem quiser assistir tem que estar ao vivo. Se não tiver ao vivo, não vai ficar mais disponível gravado. Isso dentro de uma mesma empresa. Então, o que eu percebo? A criação de valor por trás do desenvolvimento do time comercial, do time de venda, ela vai desse approach de exclusividade, de conteúdo, de como a sua audiência recebe aquele material e aquele conteúdo que foi designado para aquele time. Então, e tem da experiência que você quer gerar. Quantas vezes você já viu um cenário onde o pessoal recebe as caixinhas em casa num evento empresarial e todo mundo abre e recebe a senha para abrir a caixinha só quando está no ao vivo? Então,
Aí já falando desse novo que veio para ficar, já surgiram startups que fazem isso e que só distribuem conteúdo de logística e tudo mais e vem facilitando a vida das áreas comerciais, das áreas de evento e tudo mais nessa operacionalização. Então, fugiu um pouco falando de logística, falando de evento, mas a parte de marketing comercial, escala desses treinamentos e desenvolvimento de habilidades vem da base tecnológica. Então, você tem uma tecnologia que te permite controlar acesso, gerar relatório, disponibilizar o gravado logo depois no mesmo link, ter um portal. Gestão dos convites, né? Que é muito importante, né? Às vezes a pessoa quando vai marcar um evento desse online ou um treinamento online não se atenta que uma das partes mais importantes é você mandar os convites para as pessoas. E às vezes as pessoas não se atentam muito a isso. Então, ter uma plataforma, uma ferramenta que facilita essa operação também do gerenciamento dos convites é com segurança, né? Garantindo que só vai entrar para assistir aquele conteúdo quem realmente tem que estar lá. Pessoal, aí para ficar uma coisa muito clara, né? A gente está falando da experiência que mais de 150 clientes da Eventos vem usando na nossa plataforma, porém não diz respeito a Eventos, diz respeito a um novo modelo que vem se consolidando. E qual é esse novo modelo? É um modelo onde você treina, capacita o time comercial lá na ponta e metrifica a capacidade desse time melhorar os resultados. Então, a gente está falando de tecnologia, mas ao mesmo tempo percebam que a estrutura e o modelo de desenvolvimento do time comercial ele mudou e não importa o segmento. Então, esse engajamento, esse alinhamento, essas habilidades que você vai perceber que o seu time de venda precisa é responsabilidade da sua empresa entregar as ferramentas e as habilidades que o seu time está precisando. Né? E tem uma pesquisa da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento que fala exatamente isso. Cara, como que eu estou definindo o meu pipeline de treinamento e desenvolvimento dos nossos colaboradores? Olha, eu estou definindo baseado numa análise de gaps de habilidades e funções, e isso gera meu roadmap de iniciativas. Poxa, isso nós estamos falando de uma empresa de médio, grande porte, que já tem uma estrutura de educação corporativa que apoia a área comercial, a área de venda, né? Então tem ali um alinhamento entre duas áreas, mas a gente tem modelos também que é bottom-up, ou seja, você vai para sua base e pergunta, você está sentindo falta de quê? O que você percebeu que está faltando? Você não precisa ter uma área de educação corporativa gigante para começar a capacitar e desenvolver o seu time. E aí o papel de um gestor sênior, de um gestor pleno, é essencial como replicador de habilidades e conhecimentos que ele tem para o restante do time. E aí, por que a Eventures vem sendo protagonista nessa transição de modelo? Muita gente encontrou a gente nesse meio do caminho. A gente consegue escalar e dar autonomia para esses times comerciais executarem os seus próprios treinamentos. Então, hoje a gente está aqui fazendo esse evento. Estamos nós dois aqui, speaker, e a gente tem o Max que está ali no backstage. Hoje ele não vai aparecer. Hoje ele não vai Hoje aparecer. Não tem câmera para ele, ó. Poxa, não, mas vai vir aqui? Não, tem um. Tem que aparecer ao vivo. Tem que aparecer ao vivo. Esse é monstro. Esse é o Max. Então, a gente tem uma infraestrutura aqui, um estúdio e tudo mais, para a gente fazer essa entrega de conteúdo e treinamento. Mas você vai montar uma estrutura dessa na sua empresa, vai ter todos os notebooks caros pra caramba, iluminação, tela, estúdio, acústica, etc. Não faz sentido porque não é o seu core business. Você não vai conseguir escalar esse desenvolvimento e essa capacitação do seu time assim. Como que você resolve isso? Cara, você entrega uma tecnologia que o cara não precisa conectar mais nada. Ele abre a aplicação, ele abre a solução, inicia um webinar. Não precisa nem baixar nada. Não precisa, agenda o webinar, divulga para os colaboradores e pronto.
o disparo do convite, o disparo de tudo, está pronto, não precisa fazer mais nada. E aí você escala a sua capacidade de treinar e capacitar por meio de tecnologia, mas não se iluda, porque a tecnologia não resolve tudo. Você tem que saber o que ensinar. Tem que ter conteúdo e tem que ter pessoas engajadas em absorver esse conteúdo. A gente fala muito aqui de equipe de vendas, equipe comercial, gente, mas quando a gente está falando de área de vendas, a gente pode ter diferentes modelos de área de vendas, né? Você pode ter aquele modelo tradicional, onde a empresa tem uma equipe de vendas ali interna e vendedores fazendo o trabalho. Você pode ter o modelo franquia, que é um modelo que cresceu muito no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Então, você passa a ter uma força de venda através de franqueados. E aí tem muitos clientes nossos da Eventos que utilizam a plataforma para prover esse treinamento para os franqueados, que é muito importante, não só importante como obrigação da franquia, né, passar conhecimento para o seu franqueado. E esse ponto que o Charles falou também, o franqueado pode ter uma autonomia dele próprio, dar treinamento para os funcionários da franquia. Então a gente tem clientes que conseguem absorver toda a estrutura comercial, seja ela própria, seja ela terceirizada, um distribuidor ou uma franquia, dentro de uma mesma plataforma, tendo uma uniformidade de conteúdo. E tendo a certeza de que a pessoa assistiu o conteúdo, tendo gestão sobre isso. Isso eu acho muito sensacional. E a gente vê os resultados disso na ponta. Quando você pega o vendedor de uma franquia, de uma grande rede, por exemplo, e que na ponta ele está falando a mesma coisa numa franquia da região norte, o vendedor está falando numa franquia da região sul, esse é o resultado do trabalho bem feito aí, através da disseminação do conhecimento. E o cliente se sente muito bem atendido. E ele pode ter certeza que ele vai entrar numa loja daquela franquia, seja no Rio Grande do Sul, seja em Minas Gerais, ele vai ter a mesma informação. Tem uma coisa que me veio na cabeça aqui, que é assim, a gente fala de novo modelo de vendas. E uma coisa é certa, todo mundo está vendendo o tempo inteiro. É o seu franqueado, ele está tendo que vender o tempo inteiro. Você, enquanto colaborador profissional do mercado, está ali se posicionando para o mercado, se vendendo no bom sentido da palavra, que é mostrando as suas qualidades, mostrando aquilo que você é bom. Então, a gente precisa virar a chavinha, porque eu acredito que a área comercial foi sempre muito negligenciada no sentido de não deu certo, virou vendedor, né? E aí a gente começa a passar por um momento agora onde, cara, é sobre se relacionar, vender aquilo que a outra pessoa precisa, e todas as empresas precisam de uma área comercial fortalecida. Precisa investir dinheiro em treinamento, capacitação, porque se você não fizer isso, seu concorrente vai fazer e vai com certeza vender mais com você. Perfeito. Eu acho, eu acho que é fundamental essa capacitação. E principalmente, Charles, para empresas que fazem um B2B, sabe? Você tem no B2B uma dificuldade a mais do que no B2C. No B2C você tem mais padrão, né? Você consegue padronizar mais as informações. Então, o exemplo que eu dei da franquia. Se um cliente entrar numa franquia, é o sonho de todo franqueado, né? Que o cliente entre em qualquer loja da franquia e tenha a mesma experiência. Comer McDonald's em qualquer continente, mesmo padrão. Tem uns lugares que tem uns spice diferentes, mas padrão. Exato. Agora, no B2B, a gente já não consegue ter tanto padrão assim. Por quê? Normalmente são vendas consultivas, são vendas que necessitam, que precisam considerar o momento dos clientes, né, e o que o cliente necessita, a demanda do cliente. Como é que você acha que assim uma empresa consegue manter essa uniformidade e esse compartilhamento de treinamentos para o segmento B2B, para treinar, capacitar equipes de venda e atendimento para o segmento B2B? Tem um case aqui na Eventos que é bem interessante, que é de um grupo educacional. E esse grupo educacional, ele faz capacitação e desenvolvimento das franquias educacionais ao redor do Brasil, né?
E aí a gente precisa levar em consideração que o Brasil é um país continental e a infraestrutura que a gente tem no Sudeste não tem no Norte, por exemplo. Então, uma das coisas que essas empresas procuram fazer é o mesmo conteúdo e o mesmo material, ele sai de maneira uniforme para todas as áreas, todas as distribuições. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque ele é B2B, né? Ele está falando de uma empresa para outra empresa, óbvio que está dentro de uma estrutura, é, às vezes de franquia, não é o caso, mas é uma empresa falando para uma empresa. Então, o que você faz para contemplar aquela situação de uma pessoa que está numa cidade que não, ou daquela empresa que não é tão grande quanto uma outra e traz essa uniformidade? Então, a preocupação é eu organizo e centralizo o conhecimento e informação em um único local. Da mesma forma que eu crio mecanismos de avaliação para ver se aquilo está uniforme. Então, metrificar se isso está chegando de maneira uniforme em todos os locais e se a avaliação de reação, avaliação de satisfação, tudo isso está jogando em favor dessa padronização, faz muito sentido. Né? E aí, quando a gente fala de venda consultiva, precisa confiar muito no colaborador, porque ele está pegando aquele conhecimento e gerando resultado. Né? Então, se a gente for falar de um time comercial que precisa ir ali, vender uma solução customizada, e a gente passa por isso do ponto de vista de tecnologia, como que eu faço uma venda para uma empresa que quer criar um projeto 100% do zero, inovador, que não existe no mercado? Você desenvolveu as habilidades corretas, o discernimento de como conduzir aquela situação fica na mão do colaborador. E esse é o novo paradigma das startups. Olha, você confia no colaborador, você nem sempre vai conseguir metrificar o extremo, mas você consegue criar uma rastreabilidade do ponto de vista de tecnologia para ver o indício se aquilo foi favorável ou não. Gosto muito de lembrar que KPI é o quê? Né? Ele é um indicador de alguma performance. Então, não necessariamente ele é um dedo duro, ele é um indicador. Então, quando a gente fala de B2B, é muito importante a gente frisar isso. Aí a gente fala mais intensificamente de pessoas. Perfeito. Essa atitude, esse comportamento pessoal conta muito na área de vendas do B2B, né? Bom, gente, bacana. Vamos, para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta bem direta para você responder sobre o tema central da nossa live. A gente falou aqui de evolução, a gente falou de tecnologia e a gente chegou no ponto principal, que são pessoas. Então, o novo modelo de vendas 2022, você diria, ele está focado em pessoas? Caramba, capciosa essa, hein? O novo modelo de venda ele está pautado em pessoas, sim, não tenho dúvidas sobre isso. Tudo é sobre pessoas. A gente vive nesse mundo, a tecnologia vem para ajudar pessoas. E a tecnologia vem como coadjuvante ou até como impulsionador de como essas pessoas vão conduzir as suas ações. Então, para mim, o modelo que eu venho enxergando e evidenciando na nossa carteira de clientes, que é um modelo vencedor, é um modelo onde você escala a habilidade de quem demonstrou e evidenciou que aquilo dá resultado. Então, falando de maneira mais aberta, cara, eu vou identificar quem do meu time de venda, quem que performa bem, ver se ele tem um perfil de educação, de saber ensinar, e ele vai ser a pessoa que vai distribuir o conhecimento dele para os demais do time. Né?
E nesse modelo de escala, a gente teve uma experiência aqui na Eventus que se pegou 70 pessoas referências de um time comercial. E quando eu falo de um time comercial, estou falando de vendedor. Pegou 70 vendedores, jogaram dentro da plataforma, definiram uma linha de condução de que a gente deveria falar, mas não disse como que tem que ser o treinamento, então só deu diretrizes de conteúdo e daquilo que tem que ser distribuído, entregou a tecnologia na mão dessas pessoas e falaram, vai lá e mostra como que faz. Então você valoriza quem sabe, entrega a tecnologia e ferramenta e essa pessoa vai para a ponta e vai fazer o que ela mais ama, que é ensinar, que é compartilhar o conhecimento que ela tem e gerar resultado em venda, porque ela é vendedora. Então, esse modelo, eu gosto muito daquela curva exponencial, né? Eu diria que a grande diferença do modelo de venda do passado de agora é escalabilidade por meio das pessoas. Se fala muito no modelo inbound, que você cria lá conteúdo, funil e tudo mais, e que tem o seu lugar. A gente até falou isso na chamada para o evento, né? Tem diversos modelos e tudo mais, e eles dão certo, eles são ricos, eles contribuem, mas no final do dia, o que eu percebo que é o modelo do momento eu potencializo pessoas por meio da tecnologia e gero resultado num modelo exponencial. Para mim, quem está ganhando o jogo de venda e vai continuar surfando esse modelo é quem está sabendo metrificar, usufruir, empoderar pessoas para alavancar esse modelo comercial. Então, se a gente fala de marketplace, é esse o modelo que está dando sucesso. Se a gente fala do varejo, da área de cosméticos, citei um exemplo aqui, mas a gente tem mais de 4 dentro do nosso portfólio de clientes, e esse modelo escala e gera resultado. O que eu posso deixar aqui de mensagem, como quem não é necessariamente time de venda, e com um chapeuzinho agora de quem está na área operacional, eu olho para a nossa carteira de clientes e eu não tenho dúvida. Essa galera que está indo nessa direção está gerando muito resultado. Cara, tem tudo a ver, porque se você avaliar o que nós pensamos nos últimos 2 anos, em termos de tecnologia, teve um avanço absurdo nas tecnologias por conta desse isolamento social que a gente viveu, as necessidades. Então, agora a gente deu um salto tecnológico absurdo em 2 anos. Então, agora está faltando o quê? Pra gente. A tecnologia está aqui em cima. Está faltando para a gente igualar pessoas. Trabalhar cada vez mais nesse empoderamento que o Charles falou, treinar, capacitar, delegar e trazer as pessoas para junto da empresa, da estratégia e do modelo que vai refletir o sucesso da empresa. Então, aqui na Eventus a gente permite que isso seja feito da maneira como nós falamos aí. Não, e me lembra uma coisa, tá, pessoal? A gente falou de muitas tecnologias, a gente falou do passado de CRM, IA, chatbot, a gente falou de um monte de coisa aí. Entre tecnologias mais antigas, que é aqui o telefone ali. Mas uma coisa a gente precisa levar em consideração quando eu falo desse modelo de empoderamento, e eu conecto com o assunto da área educacional, que é nem todo mundo tem um computador possante para rodar 50 tecnologias ao mesmo tempo. E um dos cases que nós tivemos cara, eu não posso usar determinada solução porque eu preciso instalar no computador e a minha consultora lá na ponta, o meu vendedor lá na ponta, às vezes nem computador tem. E ele vai arranjar um computador ali do sobrinho, alguma coisa, e ele precisa ter uma tecnologia que escale, levando em consideração restrições tecnológicas que muitas vezes as pessoas são forçadas a passar por ela. Então, não adianta também pegar a tecnologia lá de cima, high performer, conectado um monte de coisa e querer enfiar com ela abaixo de um time comercial, de um time de venda, se aquilo não escala e aquilo não tem adesão com o perfil de quem você quer empoderar
para compartilhar o conhecimento e potencializar a venda. Então, isso é algo que nós, enquanto empresa de tecnologia, não podemos deixar de ressaltar. Não é aquele modelo one size fits all. Não dá para você pegar uma única proposta de solução e achar que vai servir para todo mundo. Precisa customizar, precisa personalizar para que aquilo gere o resultado que você espere. Né? Acho que é por aí. A gente acabou desenhando aqui todo um histórico e lançamos esse desafio aí. Você que está nos assistindo, se você tem esse desafio de capacitar a sua equipe, treinar a sua equipe e disseminar informações de uma maneira mais inteligente, procura Eventios aí em eventios.com, tem todas as informações lá, fazendo jabazinho aqui, lógico, claro. Procure ali eventios.com que a gente vai te atender com o maior prazer. Charles, sem comentários, sem palavras para te agradecer por esse bate-papo. Achei demais. Acho que a gente conseguiu atingir o objetivo. Espero que todo mundo aí tenha gostado. Show. E espero que você tenha curtido também participar. Eu acho que agora eu vou aparecer mais vezes aqui. Você acha? Tenho certeza. E vou trazer convidados, né? Eu acho que tem até já uma programação do próximo. Não sei quem vai ser o roster, mas a gente está organizando na Eventios e aí falando de marketing, trazer conhecimento tanto de nossos clientes, como dos resultados que eles estão alcançando, como também convidados, parceiros, para apresentar para vocês cases e possibilidades de solução que a gente percebe que estão gerando resultado no mercado e no ramo de negócios. É isso mesmo. Então fiquem ligados. Já tem uma para o dia 7. Agora, próxima, a gente vai ter um convidado muito bacana aqui na nossa live do dia 7, que é o Ramon Oliveira. Ele é fundador do Instituto Mestre GP. E o assunto muito bacana, e atenção, gestão de projetos de marketing, que é uma área bastante complicada também, fazer a gestão de projetos de marketing. Né? Para o engenheiro é fácil fazer gestão de projeto, né? Agora, pro marketing, aquela criatividade toda sai de baixo. Charles, obrigado. Valeu. Obrigado. Agradeço a todo mundo também que esteve com a gente aqui. Essa live vai ficar gravada na Eventios e até a próxima. Boa tarde.